Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho uma história em inglês, Chapeuzinho Vermelho, tá? Uma versão mais curtinha, né? Mais resumida, para o vídeo não ficar tão extenso. Mas, enfim, o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio em inglês para você ouvir e tentar compreender. Quando o áudio acabar, eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? É uma versão adaptada para nível básico e para intermediário, tá? Então se concentre e até daqui a pouco. Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother, who lived in the forest. "Be careful and don't talk to strangers," her mother said. On the way, Little Red Riding Hood met a wolf. The wolf asked where she was going, and she told him about her grandmother's house. The wolf ran ahead, reached the house first, and locked the grandmother in a closet. Then, he dressed in her clothes and got into bed. When Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. "Grandmother, what big eyes you have." "All the better to see you with, my dear," the wolf replied. "Grandmother, what big ears you have." "All the better to hear you with, my dear," said the wolf. "Grandmother, what big teeth you have." "All the better to eat you with," the wolf shouted and jumped out of bed. But just then, a woodcutter nearby heard her scream. He rushed into the house and scared the wolf away. Little Red Riding Hood and her grandmother were safe, and they thanked the woodcutter. From that day on, Little Red Riding Hood always listened to her mother and never talked to strangers again. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês da história. Olha só então. Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother, who lived in the forest. "Be careful and don't talk to strangers," her mother said. On the way, Little Red Riding Hood met a wolf. The wolf asked where she was going, and she told him about her grandmother's house. The wolf ran ahead, reached the house first, and locked the grandmother in a closet. Then he dressed in her clothes and got into bed. When Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. "Grandmother, what big eyes you have." "All the better to see you with, my dear," the wolf replied. "Grandmother, what big ears you have." "All the better to hear you with, my dear," said the wolf. "Grandmother, what big teeth you have." "All the better to eat you with," the wolf shouted and jumped out of bed. But just then, a woodcutter nearby heard her scream. He rushed into the house and scared the wolf away. Little Red Riding Hood and her grandmother were safe, and they thanked the woodcutter. From that day on, Little Red Riding Hood always listened to her mother and never talked to strangers again. Very good. Olha só então. Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. Once upon a time. Once upon a time é o famoso era uma vez, tá? Once upon a time, era uma vez, there was a little girl called Little Red Riding Hood. There é aquilo que não está aqui, né? Comumente traduzido como lá. Porém, o there com o verbo be indica existir, e é sempre o be que vai dizer se é presente, passado, plural, singular. Então, there was, havia, existia, a little girl, uma pequena garota, uma garotinha, né? Little, pequeno, e também é utilizado para formar o diminutivo. Então, girl, garota, little girl, garotinha.
called, chamada, né? Call é o verbo chamar, called, chamada Little Red Riding Hood. Little, como eu acabei de dizer, pequeno, e também pode ser utilizado para formar o diminutivo. Red, vermelho. Riding Hood é um modelo específico de capa com capuz, né, utilizado aí antigamente por viajantes, cavaleiros ali, na maioria das vezes que viajariam a cavalo por longos percursos e usavam essas capas, né, com capuz para se protegerem ali do clima ou de intempéries, né? Enfim, então, there was a little girl called Little Red Riding Hood. Havia uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. O little aqui faz referência, né, a uma criança, né? Então, o Chapeuzinho Vermelho, porque ela era pequena, ela utilizava uma veste pequena, tá? Então, there was a little girl called Little Red Riding Hood. Havia uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. One day, um dia, né? One day, um dia, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother. Her mother, her, adjetivo possessivo para she, dela. Também funciona como o pronome objeto para she. Mother, mãe. Então, her mother, a mãe dela ou sua mãe, asked her, pediu a ela. Aí o her como pronome objeto. Ask, pedir ou perguntar. Asked, conjugado no passado, né? Então, asked her, pediu a ela to take a basket. Take, pegar, tomar ou levar. Basket, cesta. Food, comida. Então, a basket of food. Uma cesta de comida to her grandmother. Grandmother, avó. Então, para a avó dela ou para sua avó. Um dia, sua mãe pediu a ela, né? A pediu para levar uma cesta de comida para sua avó. Who lived in the forest? Who lived in the forest? Who, quem? Lived, live é o verbo viver ou morar. Lived, conjugado no passado. Então, quem morava na floresta, né? A avó que morava na floresta. Forest, floresta. Be careful and don't talk to strangers. Be careful, careful, cuidadoso, tá? Então, be careful. Seja cuidadosa, tenha cuidado. And don't talk to strangers. Don't talk to strangers. Talk é o verbo falar ou conversar. O do, além de ser o verbo de ação fazer, também funciona como auxiliar para formar frases interrogativas ou negativas no presente simples, né? Então, don't talk, não fale, to strangers, com estranhos. Strangers, estranhos. Então, be careful and don't talk to strangers. Seja cuidadosa, tenha cuidado e não fale com estranhos. Her mother said. Her mother said. A mãe dela disse. Said é o passado de say, que é o verbo dizer, né? Então, her mother said. A mãe dela disse. On the way. On the way significa a caminho, estar a caminho, estar no caminho de algum destino específico. Então, on the way, a caminho, no caminho. Little Red Riding Hood met a wolf. Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho, met a wolf. Met é o passado do verbo meet, que é conhecer ou encontrar. Então, no caminho, Chapeuzinho Vermelho conheceu, encontrou a wolf. Wolf é lobo, né? Encontrou um lobo. The wolf asked where she was going. The wolf, o lobo, asked where she was going. Ask, pedir ou perguntar, aqui está conjugado no passado. Então, perguntou where, onde, she was going, ela estava indo. Então, o lobo perguntou para onde ela estava indo, né? Verbo go, ir, going, indo. Então, o lobo perguntou para onde ela estava indo. And she told him about her grandmother's house. And she told him. E ela, told, passado de tell, dizer ou contar. E ela disse, contou a ele, him, pronome objeto para he. Então, ela contou a ele about, sobre her grandmother's house, a casa da avó dela. Esse apóstrofo com S é um case possessive. Ele indica que isso aqui pertence a isso aqui. Então, grandmother, avó, house, casa. Então, casa da avó dela.
e ela contou a ele sobre a casa de sua avó. The wolf ran ahead. The wolf ran ahead. Ran é o passado do verbo run, que é correr. Ahead é à frente, mais adiante. Então, the wolf ran ahead. O lobo correu na frente. Reached the house first. Reached the house first. Reach é alcançar. Reached está conjugado aí no passado. Alcançou a casa first, primeiro. Então, o lobo correu na frente, alcançou a casa primeiro, and locked the grandmother in a closet. And locked the grandmother in a closet. Lock é o verbo trancar e também pode ser o substantivo fechadura, tá bom? Aquele mecanismo de tranca. And locked the grandmother e trancou a avó in a closet. Closet é armário, guarda-roupa, né? E também pode ser aquele cômodo específico para guardar roupas. Então, e trancou a avó em um guarda-roupa, no armário. Then, he dressed in her clothes and got into bed. Then, sequenciador. Então, he dressed in her clothes. Dress, além de ser vestido, também é o verbo vestir. Então, e ele se vestiu em as roupas dela, ele se vestiu com as roupas dela, né? Ele entrou nas roupas dela and got into bed. Olha só, got into bed, foi pra cama. O got é o passado do verbo get, que você já sabe que tem vários usos, pode ser utilizado de diversas formas, está presente em vários phrasal verbs. O into, né? Ele indica esse movimento de entrar. O que acontece? In é a posição estática, quando já está dentro. Agora, o into refere-se a esse movimento de entrar. Então, got into bed, entrou na cama, foi para a cama, né? Bed, cama. Então, ele se vestiu com as roupas dela, ele vestiu as roupas dela e foi para a cama. When Little Red Riding Hood arrived. When Little Red Riding Hood arrived. Então, quando Chapeuzinho Vermelho chegou, arrive é o verbo chegar. Arrived, chegou. She noticed something strange. She noticed something strange. Notice é o verbo reparar. Então, ela reparou, ela notou something, algo, alguma coisa, strange, estranho. Quando o Chapeuzinho Vermelho chegou, ela reparou algo estranho. Grandmother, what big eyes you have. Grandmother, avó, vovó, vó. Grandmother, vó, what big eyes you have. What big eyes you have. What, além de ser o que ou qual, também pode ser utilizado para dar ênfase em características. What a beautiful day, né? Que dia lindo. Então, what big eyes, que grandes olhos, you have, você tem. Então, vó, que olhos grandes você tem. All the better to see you with, my dear. All the better significa ainda melhor, né? Melhor ainda. To see you, para ver você, with, com. Então, esses olhos grandes são ainda melhores para te ver, ou são para te ver melhor, né? Esses olhos grandes são para te ver melhor, my dear, minha querida. The wolf replied. Tem um jeito bem mais simples de dizer isso aqui, que é to see you better, né? Para ver você melhor. Better, ele é o comparativo para good. Good, bom, better, comparativo. E aí nós temos o best, que é o superlativo, o melhor de todos. Mas enfim, então, all the better to see you with, para te ver melhor, ou ainda melhor para te ver. The wolf replied. O lobo respondeu. Reply, responder. Replied, respondeu. Grandmother, what big ears you have. Grandmother, vó, what big ears, né? Ears, orelhas. Então, que grandes orelhas, que orelhas grandes you have, você tem. Vó, que orelhas grandes você tem. All the better to hear you with, my dear. Hear é o verbo ouvir, tá? Então, são para te ouvir melhor ou ainda melhores para te ouvir, my dear, minha querida.
said the wolf. Said the wolf, disse o lobo. Said é o passado de say, quer dizer. Então, são para te ouvir melhor, minha querida, disse o lobo. Grandmother, what big teeth you have. Grandmother, vó, what big teeth. Teeth, dentes. Então, que dentes grandes você tem? Tooth, dente, e teeth, dentes no plural. Então, what big teeth, que dentes grandes você tem? All the better to eat you with. All the better to eat you with. Ainda melhores para te comer ou são para te comer melhor, te devorar melhor, né? Vou deixar devorar. Então, são para te devorar melhor. The wolf shouted and jumped out of bed. The wolf shouted and jumped out of bed. The wolf shouted, o lobo gritou. Shout é o verbo gritar. Então, the wolf shouted, o lobo gritou, and jumped out of bed. Jumped out of bed. Jump é pular, né? Então, jumped out, out tem a ver com fora. Então, pulou para fora of bed, da cama. The wolf shouted and jumped out of bed. Então, são para te devorar melhor. O lobo gritou e pulou para fora da cama. But just then. Mas, just then significa exatamente naquele momento. Foi bem aí, naquele momento. Então, but just then, mas exatamente naquele momento, bem naquele momento, a woodcutter nearby heard her scream. A woodcutter é lenhador, cortador de lenha, lenhador. Nearby, próximo, nas proximidades. Heard, passado do verbo hear, que é ouvir ou escutar. Scream pode ser grito e também pode ser o verbo gritar. Então, a woodcutter nearby heard her scream. Um lenhador nas proximidades, um lenhador que estava por perto, ouviu o grito dela, né? He rushed into the house and scared the wolf away. He rushed into the house. Rush tem a ver com apressar-se, mover rapidamente. E o rush, ele também pode ser um substantivo que significa movimento rápido. Então, he rushed into the house. Ele apressou-se para dentro da casa, ele correu para dentro da casa. Lembra do into? Movimento. Então, ele correu para dentro da casa and scared the wolf away. Scare tem a ver com assustar. E away é para longe. Então, scared the wolf away. Assustou o lobo para longe, colocou o lobo para correr, né? Botou o lobo para fora, fez o lobo fugir. Little Red Riding Hood and her grandmother were safe. Little Red Riding Hood, então Chapeuzinho Vermelho, and her grandmother, e sua avó e a avó dela, were safe, estavam seguras, né? Safe tem a ver com seguro. Were, passado do verbo be. Então, Little Red Riding Hood and her grandmother were safe. Chapeuzinho Vermelho e sua avó estavam seguras. And they thanked the woodcutter. And they thanked, e elas agradeceram, the woodcutter, o lenhador. And they thanked the woodcutter, e elas agradeceram o lenhador. From that day on. Preste atenção. From now on, a partir de agora em diante, daqui para frente. Agora, from that day on, that day, aquele dia. Então, a partir daquele dia em diante, from that day on, Little Red Riding Hood always listened to her mother and never talked to strangers again. Little Red Riding Hood, Chapeuzinho Vermelho, always, sempre, listened, ouviu, escutou, her mother, a mãe dela, and never, listen é ouvir e escutar, né? Listened, conjugado aí no passado. Sempre escutou a mãe dela, and never, e nunca, talked, talk, falar ou conversar, talked, conjugado no passado. E nunca conversou com strangers, estranhos, again, de novo ou novamente.
Daquele dia em diante, a partir daquele dia, Chapeuzinho Vermelho sempre escutou a mãe dela e nunca mais falou com estranhos, e nunca falou com estranhos de novo, nunca conversou com estranhos novamente. Ok? Very good. Então eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário, ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother, who lived in the forest. "Be careful and don't talk to strangers," her mother said. On the way, Little Red Riding Hood met a wolf. The wolf asked where she was going, and she told him about her grandmother's house. The wolf ran ahead, reached the house first, and locked the grandmother in a closet. Then he dressed in her clothes and got into bed. When Little Red Riding Hood arrived, she noticed something strange. "Grandmother, what big eyes you have." "All the better to see you with, my dear," the wolf replied. "Grandmother, what big ears you have." "All the better to hear you with, my dear," said the wolf. "Grandmother, what big teeth you have." "All the better to eat you with," the wolf shouted and jumped out of bed. But just then, a woodcutter nearby heard her scream. He rushed into the house and scared the wolf away. Little Red Riding Hood and her grandmother were safe, and they thanked the woodcutter. From that day on, Little Red Riding Hood always listened to her mother and never talked to strangers again. Through the wastelands, through the highways.